Começando a gravação, agora sim, estamos gravando a aula. Deixa eu compartilhar com vocês os slides aqui. Todos estão enxergando os slides? Sim. Pessoal do celular e pessoal do computador, consegue enxergar bem? Vou entender que sim. Gente, então, partindo aí para a nossa jornada dentro do texto, né? Então, nós iniciamos a partir de agora uma das partes mais importantes do Enem, né? do exame que vocês farão. Por quê? Interpretação de texto, vocês vão levar para tudo. Para matemática, sociologia, história, não apenas para a linguística em si, mas para todas as disciplinas a interpretação textual ela é muito importante. Tá? E vocês vão perceber isso porque daqui a umas 2 aulas eu vou trazer uma série de questões, inclusive de biológicas, questões de matemática, física, em que vocês vão resolver essas questões sem fazer nenhuma conta, nenhum cálculo. Vocês vão utilizar apenas raciocínio lógico baseado em interpretação de texto. Em boa parte da prova isso funciona. Tá? Eu acho que já comentaram com vocês que a prova do Enem ela tem 3 níveis. Um nível mais básico, um nível intermediário e um nível mais avançado de questões. Então, vamos dizer que se nós dividirmos essa, que é chamado da régua do TRI, né? Teoria de resposta ao item. Se nós dividirmos isso em 3 terços, né? Então, vamos dizer que 2 terços da prova, mais ou menos, de 1 a 2 terços da prova, a gente consegue realizar só interpretando bem o texto da questão. Tá? Vocês vão ver que isso é possível. Então, o que é texto? Primeiramente, só para me assegurar, todos estão me ouvindo bem, certo? Sim. Bora lá, então. Texto vem do latim tecido. Então, texto vem do latim tecido. Por quê? Quando nós olhamos uma trama, né, deixa eu colocar para apresentar aqui, para ficar mais claro. Então, texto vem do latim tecido. Por quê? Porque construir um texto é muito semelhante a fazer uma malha, um tecido. Vocês vejam que cada casinha aqui, ó, que o tecido vai passando na malha, ele vai lá salteando, ponta em cima, ponta embaixo, ponta em cima, ponta embaixo. Quem já fez tricô, já fez alguma coisa desse gênero, ponto cruz, sabe que se errar uma dessas casinhas aqui, perde todo o trabalho, né? Vai ter que desfazer e fazer de novo. Então, se você errou um desses saltos aqui, né? Casinha para baixo, casinha para cima, colocou 2 para cima, por exemplo, se você não voltar, não chegou lá no meio aqui, né? Tá aqui no meio aqui, errou. Você descobriu que errou aqui atrás. Se você seguir, vai ficar um buraco aqui e a blusa vai se desfazer toda. Então, vai ter que desfazer e fazer de novo. O texto é a mesma coisa. Às vezes, algumas palavras que nós colocamos de forma inadvertida prejudicam todo o texto. A exemplo da malha, né? Do nosso tecido aqui. Bom, então o texto, a exemplo do tecido, ele consiste da interligação de palavras
palavras entre palavras, orações entre orações, frases com frases, parágrafos com parágrafos, até formar um texto inteiro, tá? E toda essa ligação, ela tem que ser feita de uma forma hábil. Ela deve levar em consideração, principalmente, o universo da pessoa com a qual nós estamos conversando, com a qual nós estamos tecendo o nosso tecido textual, tá? Então, é muito importante, quando nós tecemos um texto, escrevemos um texto, nós consideramos o universo da pessoa com a qual nós falamos. E quando acontece ao contrário, nós temos que utilizar o universo do qual nós estamos, né? Então, isso faz parte da interpretação e da compreensão de textos. É praticamente impossível um texto estar desvinculado do seu contexto. Justamente por isso, se um texto ele não leva em consideração o contexto no qual os falantes estão inseridos, esse é um texto inconsequente. Um texto inconsequente, ele pode ter qualquer interpretação, não necessariamente aquela que foi planejada no momento da escrita, tá? E isso interfere bruscamente na interpretação do texto. Como uma das coisas que a gente sempre se pergunta o tempo inteiro, quando nós estamos lendo um texto, o que o locutor quis dizer, né? E quando a gente considera isso, a gente também deve considerar qual universo, qual contexto esse locutor imaginou dessa escrita. Nesse universo, nesse exercício de perseguir essa compreensão, essa interpretação textual, o que o locutor quis dizer ao escrever, ao tecer esse tecido textual, nós estaremos necessariamente pensando em coesão, que é a sequência das palavras em si, coerência, que é o sentido completo do texto, a inferência textual, que é o sentido que o texto carrega, e os efeitos de sentido que esse texto tem. Eu sempre vou dizer, assim, nas próximas aulas, eu vou dizer para vocês que o Enem, nós temos vários tipos de efeito de sentido, só que o Enem, ele costuma pedir 2 efeitos em particular. Tá? Em todas as últimas provas, ele pediu 2 efeitos em particular. O efeito de humor e o efeito de ironia. Então, guardem bem esses 2 efeitos, porque são os efeitos que mais caem nas provas do Enem, que mais caíram nas provas do Enem dos últimos anos. Então, vamos começar falando um pouco sobre coesão e coerência textual. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza, então bora lá. Talvez você já tenham visto isso um pouco em redação. O pessoal da redação costuma trabalhar essa parte de coesão e coerência. E realmente é importante essa ênfase, porque tanto na produção da escrita, né, vocês têm que saber conectar bem as palavras, as frases e as orações entre si, e também a coerência semântica desse texto, como também vocês têm que considerar coesão e coerência no momento de interpretar um texto. Então, coesão é essa sequência lógico-semântica que conecta as palavras entre si, as frases entre si, as orações entre si e os parágrafos entre si. Então, a coesão é essa progressão, é a progressão, palavra por palavra, até você chegar na sua frase, na sua oração, no seu parágrafo e no seu texto. Cada palavra colocada, ela deve seguir uma certa lógica de colocação, tá? Então, coesão é isso, a colocação entre as palavras, considerando
a sequência que você está dando a essa construção, essa construção frasal, né? Essa construção sintática. Já coerência, né, quando a gente diz que um texto ele deve primir pela coerência, dizemos que enquanto você vai construindo o seu texto, você deve manter uma relação de ideias entre as suas partes. O pessoal costuma dizer, eu não começo a falar sobre Lé e termino falando sobre Cré. Eu vou continuar, né, nessa ideia semântica, falando sobre Lé até o final do texto. Tem até aquela lenda, né, que não é muito lenda, que é uma verdade, que um certo estudante colocou uma receita de miojo no meio da sua redação. Isso é muito perigoso, né? E não perceberam isso, né? Só que eu acho que o pessoal tem ficado mais atento. Então, isso é uma falha de coerência, poderia ter zerado o texto da pessoa. É possível, né, que um texto seja coeso, ele mantenha a relação, uma boa relação gramatical entre as palavras, entre as frases, mas ele seja incoerente, né? Se tiver fácil aí para vocês, peguem o mapa mental que eu passei para vocês mais cedo. Então, se a gente for ali em coerência textual, quem não tiver com ele fácil, eu vou passando as ideias aqui, depois vocês vejam lá, tá? Vejam aí, coerência textual é um perigo de contradição, por exemplo. Então, esse perigo de contradição, de coerência, você quebra a sequência da ideia que você dá ao seu texto. Então, tem o seguinte exemplo. Choveu bastante, por isso as ruas estão secas. Choveu bastante, por isso as ruas estão secas. Você vê que não é coerente esse texto, né? Gramaticalmente ele está perfeito, não tem nenhum erro de colocação de verbo, não tem nenhum erro de colocação de pronominal, enfim, não tem nenhum erro gramatical, mas tem um erro de ideia, um erro ideológico. Não faz sentido isso, né? Tem uma construção que o pessoal usa muito também, que choveu bastante, por isso João aproveitou para regar as flores do jardim. Choveu bastante, por isso João aproveitou para regar as flores do jardim. Esse é um outro erro de incoerência, porque se chove, né, não faz ideia a pessoa sair na chuva para regar as flores do jardim. Então, esse é mais um exemplo de erro. Esse já é um erro mais grotesco, né? Mas aí está um erro de contradição, de coerência. Vamos partir ali um pouco acima, por exemplo, de um erro de coesão textual. E das necessidades de manter essa sequência. Eu chamo a atenção para vocês, por exemplo, para a substituição lexical ali em sinonímia. Então, coesão textual, substituição lexical, sinonímia. É importante, por exemplo, na coesão textual, quando você usa um determinado tempo verbal, que você siga nesse tempo verbal até você concluir a exposição da sua ideia. Então, vejam ali, nessa sequência, Ana trabalhou duro, labutou o quanto pôde. Né? Labutou tem
ali, ele trocou a palavra, então labutou é trabalhar também, né? Então, ele não repetiu a mesma palavra, né? Ele trocou trabalhar para não ficar esse eco, né? Então, ele trocou por labutar. Mas vejam também que ele colocou no tempo verbal passado, né? Perfeito. Por quê? Porque ele quer manter, a pessoa que escreveu essa frase, ela quer manter a ideia de que de toda a sequência, toda essa frase, ela foi iniciada no passado e terminou no passado. Né? Nada interrompeu. Então, ela trabalhou duro e labutou o quanto pôde. Tá? Se ela poderia até colocar, Ana trabalhou duro, labutava o quanto pôde. Mas dependendo de como ela vai concluir essa sequência, como ela vai dar sequência a essa exposição de ideias, ela pode errar. Né? Ela pode cometer um erro de progressão temática se ela colocar uma sequência de que ela terminou esse trabalho, né? De que esse trabalho, a sequência dele é toda já finalizada. Nada interrompeu. Né? Lembrem-se da aula que a gente teve de verbos. Então, nada interrompeu esse trabalho dela. Se nada interrompeu esse trabalho dela, toda a exposição, toda a sequência de ideias que ela vai colocar tem que ser no passado perfeito. Então, Ana trabalhou, labutou o quanto pôde, ficou apreensiva, mas terminou tudo o que se propôs a fazer. Tudo o que se propôs a fazer. Veja que todos os verbos que eu utilizei estão no passado perfeito. Então, eu dou sequência na progressão temática, porque todo o trabalho ele foi iniciado e concluído. Se ele foi todo iniciado e concluído, é importante que meus verbos estejam no passado perfeito. Ok? Então, vejam que eu quis expor uma ideia de algo que ele iniciou no passado e foi concluído por uma sequência de ações que estão no passado, e por isso eu utilizei verbos no pretérito perfeito, no passado perfeito. Entenderam isso? Por que eu construí dessa forma? Tá todo mundo dizendo que sim? Gente, vocês estão aí? Sim, eu tô. Beleza. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo entendendo até agora? Por mim, tudo bem. Ok. Então, vamos dar sequência, então. Passemos, então, para a inferência textual. Então, até agora nós tratamos de coesão e coerência, que é a manutenção tanto da progressão temática quanto da ideia do texto, e passamos agora à inferência textual. Inferência textual, gente, é sempre que nós vamos tratar de interpretação de texto. Tudo que nós formos tratar de interpretação e compreensão textual, nós estaremos falando de inferência. Inferência, então, como nós tratamos algumas aulas atrás, né? Quando eu falo, eu codifico a minha mensagem para alguém. Quando eu ouço ou quando eu leio, eu decodifico essa mensagem. Então, decodificação de mensagem leva em consideração esse contexto. Tudo que eu for falar sobre decodificação é inferência textual. Tá? Então, inferência textual é o processo de se obter um determinado sentido do texto.
tá? Existem sentidos que estão mais na superfície do texto, que são os sentidos posto e pressuposto, e existem os sentidos... desculpem, existe o sentido que está mais na superfície do texto, que é o posto, e existem sentidos que estão mais entre as linhas do texto, né? Que eles estão delineados nas entrelinhas textuais. Esses são os sentidos pressuposto e subentendido. Isso é fundamental para nós compreendermos melhor os textos que virão pela frente. Tá? Digamos, então, que todos os sentidos... Então, todo sentido que está na superfície do texto é posto, todo sentido que não está na superfície do texto está delineado, está entre as linhas do texto. Aquilo que não está tão posto, né, são os sentidos pressuposto e subentendido. O sentido pressuposto é o sentido lógico. Guardem muito bem isso. Sentido pressuposto é sentido lógico. Então, é o sentido que, apesar de não estar escrito no texto, qualquer pessoa que leia ele consegue entender a mesma coisa. Tá? Então, sentido pressuposto é o sentido que, apesar de não estar na superfície do texto, é o sentido que qualquer pessoa consegue interpretar, consegue entender, porque é um sentido lógico. Esse é o sentido que o Enem vai cobrar de vocês. O Enem, basicamente, em todas as questões, em boa parte das questões, ele quer saber se você consegue se concentrar no que o texto está pedindo para você, sem levar em consideração aquilo que você traz da sua vida particular. Os sentidos que estão na sua vida particular, que são importantes para o nosso dia a dia, né, para a nossa vivência enquanto sujeitos críticos, enfim, ele não é tão bem-vindo na interpretação de texto, principalmente quando o Enem e quando as várias questões de vestibulares e concursos públicos por aí, eles dizem palavras como de acordo com o texto, segundo o texto. Tá? Então, quando ele se remeter ao texto, ele está querendo saber se você consegue deixar de lado os seus conteúdos de mundo, os seus entendidos de mundo. Tá? Então, o sentido subentendido, ele é um sentido subjetivo, baseado nos seus valores pessoais. Tudo bem aqui, gente? A diferença Sim. entre pressuposto e subentendido, beleza. Porque isso daqui é muito, 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 muito importante no Enem. O Enem cobra isso muito. Para que vocês guardem isso de uma forma mais simples, eu vou tocar uma música agora do Lulu Santos, que ajuda a entender isso melhor. Prestem atenção na letra. Se tocar, claro. Vou torcer para tocar. Toca, miséria. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe
existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Presta atenção. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. Por quê? Porque é uma ideia que existe só na cabeça e ela não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer, bebê. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu digo vai doer, o que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Gente, então, subentendido é essa porção de interpretação textual feita a partir de valores, conceitos, preconceitos dos receptores da mensagem. É uma extrapolação do sentido pretendido pelo emissor, a partir do conteúdo que está na superfície do texto. Então, eu não desprezo os subentendidos das pessoas, o que você traz de valor de mundo. Isso lhe constitui enquanto sujeito. Porém, quando nós vamos partir para a interpretação de texto, né, principalmente na execução de certames, de provas, como o Enem, como o FUVEST, concursos públicos e por aí vai, boa parte desses exames, eles querem saber se você sabe separar os seus valores de mundo e a sua noção de se basear no sentido lógico do texto. O sentido posto, tranquilo, é aquele sentido mais direto, é pedir interpretação gramatical, não é isso. O pressuposto é aquele sentido que, apesar de não estar na superfície do texto, ele está lá. E qualquer um pode entender a partir de uma leitura simples, né? De uma leitura simples, não, desculpa, de uma leitura mais atenta. Na folha de vocês, naquele mapa mental que eu passei para vocês, tem alguns exemplos de sentidos. Posto, pressuposto e subentendido. Eu chamei aí de entendido, isso já faz tempo que eu fiz essa folha, mas esse sentido entendido é o sentido posto.
Então, vejam bem. Ele dá o seguinte exemplo. Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. Quem está fácil aí com a folha na mão, está acompanhando aí inferências textuais, pressupostos e subentendidos. É a terceira, né? O terceiro dos exemplos lá, o primeiro exemplo, né? Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. Vamos lá. Nessa sentença, nós temos 3 sentidos possíveis. O sentido que já está mais na linha do texto, mais na superfície do texto. Ó, esse tipo de doença surgiu pela primeira vez na região. Tudo bem? Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. Qual que é o sentido posto? O sentido da superfície do texto. É o primeiro caso desse tipo de doença. Tá? É a primeira vez que ela aparece na região. Tudo bem? Então, esse é o sentido posto, o sentido da superfície. Agora, o sentido lógico. O sentido lógico que não está na superfície do texto, mas qualquer um consegue entender, né, a partir de uma leitura mais atenta. Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. O sentido lógico, o sentido pressuposto se é o primeiro caso, não houve casos anteriores dessa doença. Não está escrito isso aí, né? Que não houve casos anteriores desse tipo de doença. Mas não é o sentido lógico que qualquer um consegue inferir a partir da leitura? Todos acompanhando? Sim. Ok? Então, nós temos... Você pode repetir só esse finalzinho que eu não peguei? Tá, vamos lá. Repetindo. A sentença é: Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. Nós temos 3 sentidos nesse texto. Um sentido posto, que é o da superfície do texto, o sentido pressuposto, que é o sentido lógico, e o sentido subentendido, que é aquele que a gente pode trazer a partir da nossa vivência, dos nossos preconceitos. Eu vou vir agora para o chat para escrever para vocês. Acho que fica mais claro. Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. Então, Santos registra primeiro caso de dengue hemorrágica. Sentido posto, que é aquele que está na superfície do texto. É o primeiro caso deste tipo de doença. É o sentido posto. É o primeiro caso. Tá? É o primeiro caso. Esse é o sentido posto, o sentido que está na superfície do texto. O sentido pressuposto. Que é o sentido lógico. O sentido pressuposto que é o sentido lógico. Não está na superfície do texto, mas qualquer pessoa pode ter a mesma inferência textual a partir de uma leitura mais atenta. Não houve casos anteriores deste tipo de doença. Se é o primeiro caso, é lógico, né, o sentido lógico é que não houve casos anteriores desse tipo de doença. Esse é um sentido pressuposto, é um sentido lógico. Agora vamos para o sentido subentendido. O sentido subentendido, nós temos vários tipos, né? Esse é o sentido que vai da sua vivência pessoal, por exemplo. Né? Abadijada. Santista
está infestada de dengue. A Baixada Santista está infestada de dengue. Um outro subentendido já houve vários tipos, já houve vários tipos outros de dengue. Tá? Vejam, no texto inicial, na frase inicial, Santos registra o primeiro caso de dengue hemorrágica, em algum momento o texto fez inferência sobre outros tipos de doença, sobre outros tipos de dengue, ou mesmo ele fez inferência sobre outras cidades da Baixada Santista? Vocês podem falar. Júlia. Fale, Júlia, não me deixe falando sozinho. Não. Não, então. E Beatriz também. Então, não houve. Então, o texto pode até ter acontecido isso, gente. Pode ser até que você saiba disso. Mas o texto, em momento nenhum, ele está fazendo alusões a esse respeito. Ele não está nem falando de outras cidades da Baixada Santista e também não está falando sobre outros casos de dengue. Ele está falando sobre dengue hemorrágica. Tá? Então, o subentendido é o sentido que você traz da sua vida. Ele é importante para você. Ele é importante para a sua vivência. Só que esse é um sentido que você tem que saber controlar, principalmente quando você vai para a interpretação de textos. Você tem que saber moldar, saber conduzir, saber quando usar ou não o seu conhecimento de mundo. Sempre que uma questão estiver remetendo o sentido das alternativas ao texto, então, segundo o texto, de acordo com o texto acima, né? Sempre que eu utilizar palavras-chave desse tipo, ele está querendo pressuposto, ele está querendo sentido lógico. Logicamente, ele não quer apenas o sentido da superfície do texto. Mas pense se aquele sentido que você está, que as alternativas estão atribuindo a ele, se é possível, logicamente possível, extrair do texto. O Enem ele faz muitas questões que a gente vai trabalhar bastante com isso, não se preocupem, né? Baseados em inferência textual do pressuposto, né? Baseado em pressuposto. Eu vou colocar mais um exemplo aqui, agora eu vou colocar no chat. Leonardo, felizmente, que também está lá no mapa mental de vocês, parou de fumar. Leonardo, felizmente, parou de fumar. Sentido posto. Sentido posto. Leonardo não fuma mais. Tá? Se ele parou de fumar, ele não fuma mais. É o sentido que está posto, é o sentido que está na superfície do texto. Né? Se ele parou de fumar, ele não fuma mais. Agora vamos para o sentido pressuposto, que é o sentido pressuposto, que é o sentido lógico. É o sentido que não está na superfície do texto, mas qualquer pessoa consegue depreender. Leonardo já fumou alguma vez na vida. Ou simplesmente Leonardo fumava antes. Não está dizendo isso no texto. Não está dizendo que ele fumava. Né? Mas se ele parou de fumar, é lógico que ele já fumou
pelo menos uma vez na vida. Algum dia ele fumou. Se ele parou, é porque ele fumava antes. Não está na superfície do texto isso, mas qualquer pessoa consegue depreender. Sentido subentendido. É o sentido que extrapola o texto. É o sentido que extrapola o texto. Sentido subentendido. Leonardo tomou uma atitude pela sua saúde. Leonardo tomou uma atitude pela sua saúde. Tá? Em algum momento no texto está falando sobre a saúde dele, por mais que parar de fumar seja bom para a saúde, e você saiba disso, e você traga isso da sua vida, e de repente quem fuma aqui no grupo já pensou em parar, sabe que isso é importante, né? Tem um leproso lá no verso da caixa de cigarro, aí você pede, não, me dá esse outro cigarro aqui que tem o impotente, né? Como se fosse remediar a situação. Né? Em algum momento do texto ele fala sobre isso, atitude pela saúde? Não, exatamente, Beatriz, ele não fala. Por isso, por mais que a gente saiba disso, nós não trazemos esse conhecimento do mundo para a interpretação textual. Então, se tiver alguma questão lá, de repente, fazendo alusão sobre isso, né? Leonardo tomou uma atitude pela sua saúde ao parar de fumar. Essa não é uma alternativa que você vai marcar. Por pressuposto. Por você se basear exclusivamente no texto. Tudo bem? Então vamos lá. Tudo bem? Posto e pressuposto? Não? Não, sim. Beatriz, sim. Não, os nãos que estavam anteriormente. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Então, entendemos até agora, ou reforçamos o entendimento de coesão, coerência, sentidos, posto, pressuposto e subentendido. Tá? Vamos só reforçar um pouco isso daí, então. Olha, nós temos a seguinte sentença aí, aparecendo na tela de vocês. Você pretende se casar? Então, é uma conversa entre duas pessoas, né? Entre duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher, enfim. Então, uma conversa entre duas pessoas. Você pretende se casar? Eu tenho juízo. Você pretende se casar? Eu tenho juízo. Na sentença acima, quais são os sentidos implícitos que vocês conseguem pegar? Agora vejam, eu quero primeiro o sentido pressuposto. O sentido lógico. Eu vou pro chat? Ou vocês vão abrir? Pode abrir o microfone para lá, gente. Tem vários sentidos pressupostos aí, mas eu quero só um deles. É que a pessoa não quer casar? Não pretende casar? Não. Isso é o sentido posto. Pensem de uma forma lógica. Pensem de uma forma lógica. Então, é um
diálogo entre duas pessoas e uma delas pergunta à outra: você pretende se casar? Aí ela responde: eu tenho juízo. A pessoa associa casar com quem não tem juízo? Não. Isso é subentendido. Pensem no sentido lógico. Depois que alguém pegar aqui esse sentido pressuposto, vai falar, é claro, porque o sentido lógico é o mais simples de todos. Beatriz, as pessoas em juízo, esse daí é um sentido oposto. Alguém mais? Vou dar uma dica. Por que a pessoa faria uma pergunta à outra se ela pretende se casar? Por que uma pessoa perguntaria a outra se ela pretende se casar? Porque ela quer saber, eu acho. Não, Beatriz, isso daí é sentido pressuposto. Você está intuindo que ela tem interesse na outra pessoa. Não. Olha só, gente. Eu vou dar a resposta para uma das respostas possíveis para vocês e vocês vão ver como é o sentido pressuposto, que é o sentido lógico. Se você pensa de uma forma lógica, é muito simples de resolver isso. Uma pessoa só pergunta para outra se ela pretende se casar se ela sabe que a outra pessoa ainda não é casada. Então, qual é o sentido pressuposto? Ao menos uma das pessoas não é casada. Ao menos um dos falantes não é casado. Entendeu? Senão, não faria sentido ela fazer essa pergunta. Perceberam o que é o sentido pressuposto? É o sentido lógico, é o sentido mais simples de todos. Uma pessoa só pergunta a outra se ela pretende se casar, se sabe que ela não é casada ainda. Beleza? Agora sim, no sentido pressuposto, vocês podem colocar várias coisas. Vocês podem colocar que a pessoa está interessada na outra. Vocês podem colocar que a pessoa tem juízo e não quer se casar. Dependendo da história de vida de vocês com relação ao casamento, né? Ou a história de vida dos seus pais, enfim, história de vida familiar, vocês podem ver. Vejam que isso influencia na resposta de vocês, principalmente subentendido, né? Quando a pessoa pergunta, você pretende se casar? Ela pode dizer, eu tenho juízo, né? Eu nunca vou me casar, porque ela já tem a história de vida de que os pais são separados, ou desligaram muito, enfim, não tem uma boa história de vida. O amor da pessoa não tem uma boa história de vida. Então, o subentendido dela já está com certos pressupostos. Então, ela responde de uma forma que ela não tem interesse no casamento. Tá? Eu tenho juízo, eu não tenho interesse em casar, não. Mas, essa pessoa, ela também pode responder da mesma forma, eu tenho juízo, né? Significando, claro, que eu vou me casar, principalmente se as pessoas próximas a ela, pai, mãe, amigos, ou a própria pessoa, tem uma boa história de vida, ela tem um histórico bom de casamentos,
O ideal dela é bom, né? De casamento. Então vejam que o subentendido a gente não consegue controlar. O subentendido é muito difícil de controlar, mas o pressuposto não. Quando eu falei para vocês a resposta do pressuposto, todo mundo responderia da mesma forma, né? Vejam que é o sentido que não está escrito no texto isso, mas qualquer um pode depreendê-lo. Tudo bem até aqui? Sentido pressuposto e sentido subentendido. Perfeito. Então temos uma questão aí, eu esqueci. Isso não é uma questão do Enem, é uma questão de um concurso público. Mas pensem de forma subentendida. Pensem de forma pressuposta, né, que uma dessas 5 sentenças não tem conteúdo pressuposto, né? Ela é só subentendida. Então, busquem a lógica semântica de cada alternativa dessas daí, vocês vão com certeza encontrar a alternativa correta, que ela revela apenas informação subentendida. E aí? Qual os itens? Não. Às vezes, a A confunde um pouco, né? Mas pensem sempre na alternativa mais estrúxula, aquela que está mais claro que tem um sentido subentendido. Não é nem a A, nem a D, nem a C. Também não é a B. Vocês já chutaram todas, né? A Beatriz acertou. Muito bom. Depois de termos chutado todas, alguém acertou. Muito bom. Beatriz e Graziano. Vamos lá. Vamos brincar agora de tentar... Quando tem uma questão desse tipo, a gente vai buscar o pressuposto, o sentido pressuposto. O valor da bolsa vai cair. O valor da bolsa vai cair. Tá? Esse valor da bolsa pode até, alguns se confundem, ele pode falar da bolsa de valores, ou pode falar de uma outra bolsa qualquer, a bolsa que a gente sempre quis, a bolsa, sei lá, aquela bolsa de tirar conta. Isso, para falar a verdade, ele até está dando aqui a informação que é um investidor, então seria a bolsa de valores, né? Mas vamos dizer que a gente não sabe que bolsa que é essa. Mas nessa sentença, o valor da bolsa vai cair, né? O pressuposto é que se ele vai cair, é porque já estava alto antes. Se ele vai cair, é porque antes ele já estava alto. Então ele tem um sentido subentendido, o pressuposto. Tudo bem? B. Índio quer cachimbo, quer fazer fumaça.
Se indicar cachimbo para fazer fumaça, significa qual é o sentido pressuposto daqui? Que ter cachimbo é condição essencial para se fazer fumaça. Para que eu faça fumaça, necessariamente eu preciso ter um cachimbo. Beleza? É o sentido lógico. Se eu quero fazer fumaça, eu preciso ter um cachimbo. Isso é condição mínima. Tá? Então, existe aqui também um sentido pressuposto. Filho, leve o guarda-chuva. É a mamãe falando. Filho, leve o guarda-chuva. Qual é o sentido pressuposto da C? Que vai chover? Que pode chover. Né? Pode chover. Tá? Já sei namorar. A B. Já sei namorar, já sei beijar de língua. Esse é o mesmo que o B, né? A gente parte pelo mesmo princípio. Que para saber namorar, então vejam que é uma catáfora, né? Ele empurra o sentido para frente. Já sei namorar, 2 pontos, já sei beijar de língua. Beijar de língua é condição essencial para saber namorar. Então você só pode dizer que você sabe namorar a partir do momento que você sabe beijar de língua. Tá? Os tribalistas dizem isso. Então há um sentido pressuposto aqui. Para saber namorar, tem que saber beijar de língua. Tudo bem? Tudo beleza? Só sobrou a E. Né? Então, é a frase de um filme, né? E o vento levou, que diz, francamente, Scarlett, eu não dou a mínima. Qual é o sentido pressuposto daqui? Que ele não dá a mínima? Mas ele não dá a mínima para quê? Quem é Scarlett? Então vejam que aqui você não tem nenhum elemento que te dê uma condição para você falar que há um pressuposto aqui. Né? Francamente, Scarlett não dá a mínima. Né? Você não tem elemento comum nenhum para você que lance bases para você ter uma interpretação pressuposta. Apenas subentendida. De que ele não está dando importância mesmo, que ele não está querendo mina. Beleza? Tá umas batidas aqui, mas dá para vocês entenderem? Deu para entender? Deu. Beleza? Eu não te entendi, Júlia. Tá tudo tranquilo? Tá sim. Falaram aqui no chat também. Tá, beleza. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Agora nós temos uma questão do Enem. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aqui dá, eu tô pelo celular. Então tranquilo. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem aí. Antes de vocês responderem, passar para vocês que nós vamos começar a trabalhar questões do Enem baseado em inferência. Ó, questão do Enem, caderno rosa de 2010. Ele coloca a palavrinha infere-se. Então, infere-se é baseado no texto. Aqui nós temos texto verbal e texto não verbal. Nós temos imagem. Imagem também é composição para interpretação de texto. Também é texto não verbal. Imagem também é texto não verbal. O Enem vai fazer muito isso. Comparação entre textos. Então, considerando o texto 1, considerando os textos 1 e 2, qual é a... Podemos dizer que o texto 1 fazendo alusão ao texto 2, o
texto 2 contradizendo o texto 1. Então, eles sempre vão pedir essas comparações. Vocês sempre vão se basear no pressuposto. Então, vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá, gente. Qual é a resposta certa? A Michele foi de B. Beleza, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Essa é a resposta correta. Vejam só, e como é que a gente... Eu sei que vocês chegaram na resposta certa, mas como é que a gente começa a fazer... Para aí de manter só um pouquinho, como é que a gente chega a essa resposta? Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é fazer uma rápida leitura dos elementos verbais e não verbais. Tá? Os elementos verbais e não verbais, uma leitura muito rápida, coisa de meio minuto, né? Uns 30 segundos aí. Então, texto 1. Tem um instrumento, parece um tablet. Você ainda não vai chegar à conclusão que é um tablet ou não. É um instrumento, parece um tablet. Dentro dele está escrito, o último livro que você vai comprar. Não consigo enxergar o resto. Tem um cara segurando esse tablet. Alguns vão dizer que é o Paulo Coelho, mas isso é um subentendido. Ainda não sei, não tenho certeza. Né? Mas tem um cara segurando esse tablet que está escrito o último livro que você vai comprar. Em uma revista chamada Época. Leia o segundo texto. Mapa do Brasil. Mapa do Brasil tem vários pontinhos pretos aqui, ó, principalmente no sul, mais para a parte sul, e principalmente na parte litorânea. Não está totalmente preenchido. Elemento não verbal. Elemento verbal, conexão sem fio no Brasil. Então, ele está falando onde haverá cobertura de telefonia celular. Não é qualquer telefonia celular. Para baixar publicações para o Kindle. O que é o Kindle? Não sei ainda. Mas, né, conhecimento do mundo, eu já sei que Kindle é uma espécie de tablet, né, que é só para leitura. Isso pode influenciar ou não na minha decisão lá, mas, por enquanto, é subentendido. Então, publicações para o Kindle. Tá? Pode ser que seja esse tipo de instrumento aqui. Agora sim, tendo feito uma rápida leitura no texto 1 e texto 2, é coisa muito rápida mesmo, gente. Demorou um pouco mais só porque a gente está nessa parte mais didática aqui, mas é só leitura rápida dos elementos, para depois a gente partir para o texto. Vocês não vão fazer isso se for em texto, só texto, né, grande. Primeiro a gente vai para as alternativas. Mas sempre que tiver esse tipo de questão com esse layout, a gente chama de layout de questão. Sempre tiver uma questão
curta, mas tiver elementos verbais e não verbais, tenta fazer a leitura dos elementos não verbais, das figuras, e dos verbais também. Aí a gente parte para a leitura do texto. E aí ele diz que a revista é Época, de 12 de outubro. Então, já sabe que no texto 1 é uma revista, quando que ela veio, e ela faz o anúncio sobre o lançamento do livro digital. Então, já sei que é um livro digital aqui. Aí sim já começa a corroborar com o meu conhecimento de mundo sobre o Kindle. Já o texto 2, né, que traz informações sobre a abrangência da acessibilidade e tecnologia. Então, a abrangência. Legal, já sei que a abrangência, no sentido mais gramatical, é esse limite de conexão, esse limite das coisas, até onde vai. Né? Então, eu já consigo ler que isso daqui, essa abrangência de conexão, significa até onde vai a conexão por telefonia celular, nas diferentes regiões do Brasil. Também consigo fazer a leitura. Isso é tudo pressuposto de que não tem bolinha preta em todas as regiões do Brasil, então essa abrangência não é para todo lugar. Essa abrangência não é para todo lugar. E tudo isso daqui é pressuposto. A partir da leitura dos dois textos, infere-se de acordo com o texto, né? Que o advento do livro digital no Brasil possibilitará o acesso de diferentes regiões do país. As informações eu já li no texto, olha, não é todo lugar que está pintado de preto, então a abrangência não é para todas as regiões. A não pode ser, a gente já sabe que é a B, vamos para C. Fará com que os livros digitais, os livros impressos, tornem-se obsoletos. Ele está falando sobre livro impresso em algum momento aqui? Só por isso eu já descarto essa questão, essa alternativa. Tá? Ele não está falando em nenhum momento sobre o livro impresso. Ele está até falando no último livro que você vai comprar, mas ele não está falando que você não vai mais comprar livro impresso. Apesar de que, pelo subentendido, você pode até dizer, ele está dizendo isso. Não, mas não. Tá? Não está escrito isso, nem no texto verbal, nem no texto não verbal. Diminuição de gastos com os produtos digitais, ele está falando sobre gastar, não gastar? Então, não. Garantia da democratização dos usos da tecnologia no país, ele está falando sobre democratização, sobre acesso para todos, né? Bolsa Kindle, não tem nenhuma Bolsa Kindle aqui, né? Mas, sacanagem, Bolsa Kindle. Então, não está falando nada de democratização. A D é impossível. E impulsionará o crescimento da qualidade da leitura dos brasileiros. Isso é muito lindo, e pode até ser verdade, mas não está escrito, não tem nenhum texto fazendo alusão a isso. É a B. Expectativa. Ele cria a expectativa de viabilizar a democratização da leitura, porém esbarra na insuficiência de acesso à internet. Vocês vejam que o sentido pressuposto é o mais simples. Beleza? Tanto que vocês acertaram. Muito bom. E agora, para terminar, nós vamos falar dos sentidos que eu falei para vocês, que são os mais cobrados no Enem. Por quê? Porque eles são muito próximos. O sentido de humor, ele é muito próximo do sentido de ironia. Só que existe uma diferença fundamental entre eles. Né? O sentido de humor e o sentido de ironia, ambos têm algum efeito de comicidade. Né? Eles também têm aquela coisa meio engraçadinha. Né? Tanto o humor quanto a ironia. Só que o humor, a diferença básica entre o humor e a ironia é que no humor você só dá risada porque ele quebra a expectativa da resposta. Então, guardem bem isso. O efeito de humor, ele é uma quebra de expectativa. Você só dá risada porque você está esperando uma resposta e vem outra. E essa outra resposta ela é tão diferente daquilo que você imaginava que você ri. Então, o efeito cômico do humor, ele é propiciado pela quebra da expectativa da resposta. Vamos ver. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Disse Bidu, acho que é Bidu.
Aí vem outro cachorrinho corrigir. É minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, né? E aí, a expectativa da resposta seria, e daí, né? Ah, é isso mesmo, alguma coisa desse gênero. E aí, no terceiro quadrinho, ele responde. Cada um tem o time que quiser. Né? Então, é Corinthians, vai Corinthians. Então, poderíamos imaginar várias respostas, menos essa. É por isso que ele é cômico, né? Ele tem esse efeito engraçadinho. Porque, de todas as respostas que eu poderia imaginar, nenhuma delas seria essa. Cada um tem o time que quiser. Tanto que o bichinho aqui, né, o outro cachorrinho, ele faz uma cara de estranhamento da resposta. Então, o humor é quebra de expectativa. E aí pergunta, na tirinha acima, em qual quadrinho ocorre o efeito de humor? A gente já tem a resposta, né, que é o terceiro quadrinho, então vamos lá. Na primeira, pois Corinthians é um time de futebol e ele não canta? Não, isso não é engraçado. Na segunda, quando se compara o vegetal a um time de futebol de mesmo porte, isso não é engraçado. Na terceira, quando se quebra a expectativa em torno de uma resposta à ação, é a C. Né? Na D, fala, na terceira, quando o cachorrinho olha para frente com cara de interrogação, não é isso que é engraçado. É a quebra de expectativa. E aí, ela realmente vai ser engraçado? Gente, até que é engraçadinho, fala aí. Então, na C, é a C mesmo. Temos aí mais um. Né, no primeiro quadrinho, né, Romeu e Dalila conversando. Então, Romeu fala para Dalila, que olhar é esse, Dalila? Dalila responde, olhar de tristeza, de mágoa, desilusão. Olhar de apatia, tédio, solidão. E Romeu responde, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Então, vocês vejam que é engraçadinho, porque poderia responder várias coisas, né? Mas não essa, né? Não é essa a resposta que eu esperaria. Então, tem uma quebra de expectativa de resposta. Por isso, o efeito de humor. Tá? E aí ele pergunta, né? Na tirinha, o texto do discurso em que é possível verificar um traço de humor é justamente no quadrinho que tem a quebra de expectativa, que é a alternativa D. Todo mundo pegou isso, gente? Inversão de paradigma e tudo mais. É a D. Todos pegaram. Muito bom. Perfeito. Então, efeito de humor está bem entendido, né? Vamos para o efeito de ironia. Vocês vão ver que o efeito de ironia, ele é muito semelhante. Ele é muito semelhante ao efeito de humor, né? Porque na resposta você até dá uma risadinha, né? Mas a ironia é como se fosse um efeito de humor negro, né? Não sei por que negro, mas enfim. Mas a ironia, ele é um efeito de crítica, de sarcasmo. Então, na ironia, no humor, enquanto você tem a quebra de expectativa, na ironia você tem uma resposta diferente daquela que você realmente gostaria de dar, né? Então, a ironia é a quebra de expectativa. O humor é quebra de expectativa. E a ironia é o sarcasmo, né? Ironia ou sarcasmo é quando você dá uma resposta diferente, ou atribui uma resposta diferente daquela que você gostaria de dar. Lembra sabe quando aquela sua amiga, ela coloca, ela reboca praticamente uma maquiagem, ela chega para você e fala assim, amiga, tô bonita. E aí você tem vontade de dizer assim, puta, tá horrível, mano. Tá uma bosta, tira isso, tá parecendo um palhaço, sei lá. E aí você diz assim, tá linda, amiga. Né? Você tá linda, amiga. Amiga, né, daquelas amigas, né? Amiga linda. Você tá um arraso. E ela sai até toda feliz, né? Mas, na verdade, você está sendo irônico ou irônica. Porque você deu uma resposta diferente daquela que você realmente gostaria de dar. Amiga da onça, diz a Júlia, exatamente. Você quer mais é que a amiga se estrepe.
Bom, então nós temos o efeito de ironia aqui, né? Em uma brincadeira aí, né? De repente, alguém estava brincando aí, de repente deu ruim aí, né? Deu ruim e alguém se machucou, né? E aí alguém veio bravo dizer, ele corre risco de vida, sabia? E aí a resposta é verdade, viver hoje em dia é muito chato e difícil. Então é uma resposta irônica, né? Por quê? Ele gostaria de responder assim, na verdade, você cometeu um bruto erro de gramática, não existe risco de vida, existe risco de morte. Se a pessoa corre risco de vida, é porque ela corre risco de continuar vivendo. Então, risco de vida é risco de continuar vivendo, né? Que deveria ser uma coisa boa, né? E aí a pessoa diz, verdade, viver hoje em dia é muito chato e difícil. Então, ela foi irônica. Em vez de ela responder que cometeu um erro de português, ela responde que é só ela que riu, né? Ela riu por dentro. Né? Ela tirou o sarro da outra pessoa aí. E aí nós temos um outro exemplo. Né? Temos aqui no quadrinho, né? Temos uma pessoinha aqui dançando e ela está dizendo, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. E aí o personagem grandão aqui, né? Aliás, no segundo quadrinho, ela ainda continua, né? Viu como eu canto bem? E é o personagem grande. Aham. No terceiro quadrinho, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí a pessoinha responde, eu sou sinistro. Porque ela acreditou que estava arrasando. Então, a resposta irônica, né? A resposta irônica tem um fundo. Então, vocês notem que tem um fundo de humor, mas o efeito aqui, esse efeito que é produzido aqui, é um efeito de ironia, porque ele gostaria de dizer, pô, você canta mal pra cacete. Mas, em vez disso, ele responde que Elis Regina tá morrendo de inveja, né? Gostaria de cantar como ela. Como ela é um vício de linguagem, né? Claro. Beleza? Ainda ficou um vício de linguagem de cortesia, como ela. Como ela, como a cor. Beleza? Perceberam o efeito de ironia? Se não perceberam, nós temos mais um exemplo. O bem-sucedido e o fracassado. Qual é a ironia aqui? Aqui já é uma ironia de vida. O bem-sucedido tudo tem, mas se todo mundo tudo tem, né, ele fica engarrafado. E o fracassado que nada tem, tem o ar livre para caminhar. Então, nós temos uma ironia de vida. Se vocês não estão satisfeitos, nós temos mais uma, que é o Departamento de Respostas para Perguntas Imbecis. Aí vem a pessoa no Departamento de Respostas para Perguntas Imbecis e pergunta, com licença, isso é o Departamento de Respostas para Perguntas Imbecis? Então, aqui, nós temos o efeito de humor. Se alguém disser assim, não, mas eu ri porque tem um efeito de humor. Ninguém ia perguntar isso. Verdade. Até temos um efeito de humor. Mas imagina a resposta que ele vai dar para a pergunta dele. Não, filho, aqui é o céu. Você chegou no céu. Sei lá. Né? Então, a resposta que ele possivelmente vai dar é uma resposta irônica. Ele produz um efeito de ironia. Pegaram aqui? Minha cara fazer essa pergunta. A Beatriz é malvada. A Beatriz é daquelas que dá várias respostas irônicas, né, Beatriz? Ela é amiga da moça. Pessoal, eu não vou nem tratar disso daqui, porque não dá nem para enxergar. Depois eu mando para vocês. Por hoje é isso. Então, hoje nós exploramos o quê? Exploramos coesão e coerência. Né? Exploramos texto dentro da construção textual. Coesão como a progressão temática entre palavra, palavras, oração, oração, frase, frase, até formar parágrafo e vai compor o texto.
Falamos sobre coerência, que é a manutenção da ideia em todos os parágrafos, em tudo, até chegar no texto completo. Falamos sobre inferência textual, na qual todo texto tem 3 sentidos, né? Todo texto, toda sentença tem pelo menos 3 sentidos: o sentido posto, que está na superfície do texto; o sentido subentendido, que não está na superfície do texto, mas qualquer um consegue ler por lógica textual; e o sentido subentendido, que é aquele que você pode viajar na maionese. Falamos sobre efeito de ironia, que é quando você dá uma resposta diferente daquela que você realmente gostaria de dar. E falamos sobre efeito de humor, que é o efeito que causa uma quebra, que é engraçado porque causa uma quebra de expectativa. Tudo beleza? Beatriz respondeu que sim. Então, tendo mais dúvidas, vocês podem recorrer à gravação ou podem me procurar aí no de nada, gente. Podem me procurar no Zap aí pelas vidas aí. Excelente, que bom que você gostou, Michele. Então, curtam o domingo. Bom feriado. Fiquem bem. E até... outra. Eu ia falar sábado que vem, não. Sábado que vem vocês têm a feira. Lembre-se que vocês vão participar da feira de profissões, tá? Que a Unifesp vai fazer. Espero que vocês já tenham feito a inscrição. Se não fizeram, procurem a gente lá, o link para fazer a inscrição, e participem da feira de profissões, né? Na qual nós vamos falar um pouco sobre os cursos que vocês querem fazer. Tá? O que tem em cada carreira. Vocês vão falar com alunos que estão aí nos últimos anos das profissões que vocês almejam entrar a partir do ano que vem. Tudo bem? Então, vocês estão dispensados sábado que vem apenas para participar da feira. Então, até mais, gente. Até daqui a 2 semanas.